Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Roberta Tamira Petrônio. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho lembrar que nós temos um Apoia-se. É muito importante. Toda ajuda, toda colaboração faz com que a gente mantenha esse trabalho maravilhoso, modéstia à parte, acontecendo, conhecendo mulheres, contando histórias extraordinárias. Hoje estou aqui com uma mulher que eu ando, paquerando há muito tempo, que a gente tá nesse paquerando há muito tempo. Ana Carolina Solven. Solven, isso! Pouquíssimas vezes eu sou anunciada certo. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Juju. Um prazer estar aqui. Tem muito tempo também que eu quero estar aqui com você. Eu acho incrível esse podcast, as trocas, as mulheres que vêm aqui. Tô super orgulhosa de estar nesta mesa, com essa canequinha do Senta Direito. Que a gente ficou se paquerando de longe e nenhuma tomava atitude. E aí a gente demorou, mas esse encontro aconteceu. Me conta tudo, Ana. Conto. Onde tudo começou? Tudo começou em 1974, quando eu nasci. Mentira. Tudo começou… Eu sou atriz, né? Acho que, assim, o começo da minha vida profissional é sendo atriz. Eu sou atriz desde adolescente. Foi sua escolha desde sempre? Desde criança eu queria ser atriz. Minha mãe e meu pai brincavam… Meu pai já faleceu, mas ele brincava muito porque quando eu era criança, eu obrigava meu irmão a fazer peça comigo. De tanto que eu queria ser atriz. Sim, normalmente as crianças fazem isso. Obrigam o público. Exatamente, eu obrigava o público a assistir, os vizinhos a assistirem, meu irmão a fazer as peças. Hoje em dia ele não gosta de teatro, acho que é isso, acho que eu traumatizei ele. Gatilho. E aí eu sempre quis. Aí quando eu fui adolescente, assim, eu comecei a fazer teatro na escola. E eu era muito tímida, super, super tímida. E um dia minha mãe falou assim pra mim: como você vai ser atriz sendo tão tímida assim? Aí eu falei: meu Deus, eu preciso parar de ser tímida pra poder ser atriz. Porque eu já queria muito, sabe? Assim, uma coisa que sempre quis. Aí eu fiz tablado, depois fiz faculdade de teatro. Fui pra Unirio. E a sua família apoiava sempre? Porque não é uma escolha que… apoiava assim naquele meio de caminho. Eu sempre fui muito boa aluna. Então, quando eu resolvi fazer faculdade de teatro, não foi uma notícia recebida com alegria. Mas hoje, sendo atriz há mais de 20 anos, eu entendo a preocupação deles, assim. Sim. E eles falavam… Eu tô falando também de um lugar de quem experimentou isso. Pois é. A ótima aluna, a melhor aluna, Santo Agostinho, de repente pirou, entendeu? Fez direito e resolveu, não, eu quero mesmo ser atriz. Então, exatamente. Eu nem cheguei a fazer direito. Mas eles ficavam falando pra eu fazer direito. Vai fazer direito! Era direito que eles falavam. Porque eu era articulada e era muito boa aluna. Faz direito! Sim, tem uns pontos de encontro, né? Tem da umas oralidade, coisas. Do palco. Exatamente. Você fala lá pras pessoas aí. Mas eu direito, eu nunca nem pensei. Aí eu falei, não, então tá, vou fazer outra faculdade. Além de teatro, vou fazer artes cênicas na Unirio e vou fazer outra. Aí eu me inscrevi em História. Aí meus pais falaram, não, História também não adianta. História você não resolveu nada, querida. Teatro, História. Mas aí eu fiz durante 2 anos as duas. Fazia Unirio, artes cênicas na Unirio e História na UERJ. E aí chegou uma hora que não deu mais, que com peça e tudo, eu fiquei só no teatro mesmo, assim. Eles também já aceitaram que falavam, gente, História também vai ser tão difícil quanto. Sim. E aí eu fui. E na faculdade de teatro eu descobri a palhaçaria. Que hoje eu considero, assim, o eixo central de tudo que eu faço, assim. Assim, é tipo, a base da minha vida, do meu ser, é ser palhaça, assim. É conduzir a vida através do riso, sabe? É rir de tudo. E aí eu fui enfermeira em hospitais como palhaça, né? Na Enfermaria do Riso, que é um programa de palhaçaria em hospital. E aí, de lá pra cá, eu fui desenvolvendo de várias maneiras, assim, a minha atuação artística. Mas sempre tendo esse eixo do riso e da palhaçaria, do ridículo, de assumir quem você é, sabe? Isso tem uma diferença, né, da comédia pra palhaçaria. Tem uma diferença. Hoje em dia eu também trabalho muito… Eu sou comediante, né? Hoje em dia até um amigo meu outro dia saiu uma matéria comigo. A comediante, Ana Carolina Solven, ele falou, gente, eu não aguento ler a comediante. Pra mim é muito estranho você, a comediante. Porque a palhaçaria é outra coisa mesmo. Agora eu faço stand-up comedy também, né? Mas, E as pessoas tendem a fazer essa grande confusão. De que todo comediante é palhaço e que o palhaço é comediante. Acho que não, sabia? Porque é bem diferente, assim. Eu acho que não confundem tanto, assim. Porque a palhaçaria tem um lugar, eu acho, mais marginalizado, assim, no olhar externo, né? E, ao mesmo tempo, é um lugar que eu considero que toda pessoa, se tivesse a chance de fazer uma aula de palhaçaria na vida, ela sairia transformada, assim. Eu acho que a palhaçaria é um lugar
que proporciona um encontro com você mesmo, assim, muito profundo. Hoje em dia eu sou professora de palhaçaria também. E eu acho… Calma, quero que você me conte tudo, sim. Tudo, Calma. Calma, vamos por partes. Isso. Mas eu acho que a palhaçaria tem um princípio da palhaçaria que eu acho muito importante, que é assim, é o rir com o outro. Você nunca ri do outro. Isso. Então, Eu acho que isso é a grande diferença, na verdade, assim. é uma grande… uma ferramenta ética, né? Eu acho muito lindo, porque Sim, você aprende a fazer da sua… É uma questão sua, é a sua Exato. dor, é a sua vulnerabilidade, né? Em vez total. da gente rir do outro, Sim, né? Que tem muito essa coisa, né? Qual é o limite da comédia? Uhum. Qual é o limite de você fazer uma brincadeira? E o palhaço já tem isso muito claro, né? muito claro, porque ele não tá apontando o dedo pra uma coisa externa. Ele tá primeiro rindo dele próprio, do lugar onde ele é mais frágil, do lugar onde ele é mais ridículo. Então ele vai rir de si mesmo e a partir desse riso, que é muito pessoal, ele acaba conseguindo uma comunicação universal. Justamente porque ele foi no mais íntimo, na sua maior fragilidade, ele se comunica com o outro. Mas é sempre um riso que a plateia ri junto com ele, a gente tá rindo da gente. Então é um riso bem distinto. Aí tem, por exemplo, a figura do bufão, que é um que ri do outro, mas ele ri do poderoso. É totalmente diferente também. É ótimo. É. Que subverte, né? Subverte, essa coisa de rir. ele de vai… quem sempre esteve no poder. Exatamente. Ele vai rir do político, ele vai rir de quem tem mais poder do que ele. Sim. Muito mais poder, que também é bem diferente. Ele ri do outro nesse lugar. Mas não do outro que tá abaixo, não do marginalizado, jamais, assim. Sim. Porque o princípio é com você mesmo, é o encontro com você mesmo. E será que a gente já entra nesse assunto do curso da palhaçaria? Porque… Podemos. Eu tô tentando seguir a ordem da sua vida, como se a nossa vida tivesse… E o tempo não é linear, já Mas é tudo. porque os cursos de palhaçaria, eles costumam revirar a pessoa do avesso, né? Total, reviram. Eu acho que ela dá esse mergulho profundo na sombra. E Sim. um desconforto. Sim, tem um desconforto porque eu acho que assim, você vai olhar pra você mesmo, assim, isso nem sempre é confortável. Nem sempre, eu acho que nunca. Nunca. Se olhar de Se olhar de verdade, nunca é confortável. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acredito muito nisso, eu falo muito isso. Onde tá a sua maior sombra é onde tá a sua maior luz. Sim, com Se certeza. você mergulha lá embaixo… A gente não é masoquismo. Não. É uma grande oportunidade. De sair iluminado, brilhando, assim, pra fazer… Você faz esse mergulho pra sair de lá. Você conheceu a palhaçaria na faculdade? Conheci. O meu primeiro contato, assim, eu nem tenho essa lembrança do palhaço na minha infância, sabe? Assim, palhaço de circo. Não lembro, assim, não tinha muito essa figura. Tem um carequinha, tem esses palhaços, mas não era uma coisa marcante pra mim. Sim. E aí, na universidade, eu vi um espetáculo dos Doutores de Alegria, que era o Inventário. Um espetáculo super bonito sobre o trabalho de hospital. E eu assisti o espetáculo e falei, eu quero fazer isso. Sim, eu saí da peça assim, eu quero fazer isso, eu quero estar no hospital. Sim. Que foi meu primeiro contato, assim, porque a palhaçaria de hospital ainda tem esse lugar, né? Que você tá atuando num lugar onde você transforma muito o ambiente através do riso, né? Você transforma, Sim. você olha para aquelas pessoas ali na potência de vida que elas têm. Você nunca vai olhar e falar assim, tipo… Eu trabalhei muito tempo com criança, mas depois também com adulto. Você não vai olhar pra doença, você vai olhar e ver o que tem ainda ali de vida, de potente. Sei lá, se a pessoa tá deitada, ela só mexe o dedinho do pé, você vai criar uma música em que você vai parar a música pra ela fazer tan-tan com o dedinho, sabe? Você olha o que tem de vida ali ainda, assim, mais potente, a partir dali que você trabalha. Então eu fiquei muito encantada. Muito lindo, realmente. Muito encantada com a palhaçaria de hospital, assim, que tem essa especificidade. Então foi meu início ali. E aí depois, eu estudei com a Ana Scar, que é uma grande mestra de palhaçaria. E aí eu fui estudar, fui fazer os cursos, e aí eu fiquei muito encantada. Aí eu fiquei assim, é isso que eu quero. E fui estudando com um monte de gente, passando por esses desconfortos. Mas ao mesmo tempo… Homens também? Estudei com homens também. E eu tive boas experiências. Ah, é? É. Eu sei que não acontece com todo mundo, assim, mas eu estudei com homens que me trouxeram conhecimentos bacanas também. Assim, eu, na minha história pessoal, nunca sofri nessas formações com mestres palhaços. Nunca sofri, assim. Ou então eu tô tão cega que eu não vi, mas eu acho que não, porque pode ser também, mas eu acho que assim, eu já tenho um pensamento feminista bem estruturado, assim, eu estudei com pessoas legais, assim, a minha experiência com elas foi de aprofundar o mergulho no meu ridículo, e eu sempre tive um lugar de me achar muito inadequada.
desde criança, sabe assim, eu sou muito alta, então eu sentia que eu não cabia no meu corpo, eu esbarrava em tudo eu derrubava, tudo, eu tenho A desastrada. Exatamente, a desastrada. E eu tenho uma lógica de raciocínio, às vezes, muito particular. Eu entendo as coisas de um jeito muito inverso do que seria óbvio, sabe? Teria um jeito muito fácil de entender a situação, eu entendo ela muito de um outro jeito. E aí, tudo isso, pra palhaçaria, serviu muito. Com certeza. Quando eu cheguei na palhaçaria, eu falei, esse é o meu lugar. Tudo que eu sempre considerei com tipo, meu Deus, eu não sou capaz de estar numa Todos os desajustes mesa. agora compõem lindamente uma palhaça. Exatamente. Eu tô aqui assim, cara, essa xícara, eu não quero virar essa xícara, sabe? Eu tenho sempre essa preocupação, porque a minha mão faz assim. E lá, tudo virou número, virou potência. E agora eu vivo assim, por exemplo, eu fui fazer minha unha antes de vir pra cá. Falei, vou pintar Ela minha se unha. produziu, Olha gata, só, gente. deusa, a palhaça musa pro Senta Direito Garota, tá? Eu gosto desse lugar, de belezinha também. Aí eu falei, eu vou fazer a unha, que minha unha tá muito feia. Aí eu fui e paguei uma esmaltação, entendeu? Só porque minha unha tava horrível aqui do lado. Falei, aí pintei a unha. Acabei de pintar, saí do salão e enfiei a mão no bolso. Olha aqui. Tá tudo borrado. Mas não aparece pra vocês. Não, e aí eu faço assim, ai gente, como eu sou idiota. Sabe, eu rio. A palhaçaria me dá a possibilidade de sempre que eu cometo um deslize, rir, já olhar e transformar. Eu passo um perrengue hoje em dia, eu já passo o perrengue pensando assim, cara, isso vai virar material cômico. A coisa tá acontecendo, eu ainda tô sofrendo, mas eu já tenho um olhar aqui falando assim, isso depois vira cena. Então é muito potente. E você trabalhou, então, esses anos todos com palhaçaria? Trabalhei com palhaçaria, tipo, é o eixo que atravessou tudo. Eu continuei sendo atriz. Continuou sendo atriz, fazendo coisas que não são nem comédia. Uhum. Né? É uma atriz que faz de tudo. Fazemos tudo o que aparece pela Exatamente, frente. faço tudo. Não faço só comédia. Só que eu acho que a palhaçaria ajuda até no que não é comédia. Porque você tem… Eu acho que, assim, o princípio fundamental do ator é o jogo. É estar em jogo com as coisas. Mesmo que seja uma situação muito dramática, você tá na presença e no jogo. E isso a palhaçaria dá muito, assim. Sim. E esse mergulho que a palhaçaria proporciona na sua alma, no quem você é, ela serve muito pro ator, né? Pra tudo. Pra qualquer tipo de coisa. Eu até brinco, assim, que eu tive uma infância difícil, assim. Tive uma infância com questões. Falo, gente, mas é tanto material que eu tive. Eu sou boa atriz agora que eu sofri tanto, desde pequena. Tá romantizando o sofrimento. Romantizando. E eita, tô romantizando o sofrimento. Mas dá uma camada. Dá uma camada de profundidade. Então, eu acho que… Mas, porque assim, eu acho que você pode sofrer e passar meio que sem perceber as coisas que você passou. É anestesiada, né? E a palhaçaria faz com que você olhe pra tudo. Eu fiz um curso uma vez com uma palhaça, que é a Sue Morrison, é uma grande mestra, assim, canadense. E aí ela trabalha com máscaras. E aí a primeira máscara é meio que uma máscara que sou muito forte, assim, uma das suas naturezas mais fortes. E eu sou toda simpática e alegre, a minha máscara é tristeza. Quando veio aquilo, eu fiquei assim, tristeza? No jogo, vem no jogo, né? Vem no jogo, você não escolhe. Não, você não escolhe, vai aparecendo, você vai descobrindo no jogo. E aí eu chorava loucamente e ao mesmo tempo falava tristeza, como a minha máscara número 1, a primeira que apareceu. E aí eu fui entender esse lugar de que eu tenho uma grande tristeza dentro de mim também, assim, por diversas coisas que eu vivi e tal. E essa tristeza tá ali. E aí eu comecei a ter que olhar pra essas coisas. E que você usa, talvez, essa simpatia e essa graça pra disfarçar. Exatamente, exatamente. Virou uma proteção, assim. Eu acho que pra mim o humor, eu desenvolvi uma proteção mesmo, assim, do trauma, de várias coisas que eu passei, eu comecei a olhar. Até essa coisa que eu falei de, olha daqui e já ri, já é também uma proteção, né? Você já tá passando perrengue, mas você já não vive ele tão profundamente, você já tá pensando, vou fazer uma piada depois. Quando eu comecei com a minha analista agora, que a minha analista é maravilhosa. Aline, te amo. A minha analista… Aline, que bom trabalho você tá fazendo. Na minha primeira sessão, eu fui contando as coisas, fazendo piada, ela só me olhava assim. Séria. Aí eu fui ficando muito nervosa, porque todo mundo sempre ri. Você precisa do riso. Exatamente, eu preciso muito do riso. Se a pessoa não tá rindo, eu começo a… E eu fazendo piada, sabe? Contando as coisas, fazendo piada, e ela séria. E aquilo foi me dando angústia. Por que ela tá tão séria? Aí, de repente, ela falou assim, você tá me contando coisas tão tristes. Aí eu… Não, mas eu tô contando aqui, fazendo já piada e tal. Ela assim… Mas é muito triste isso que você tá me falando. Por que você precisa que a primeira camada de contato seja através do riso? Eu não vou rir do que você tá me dizendo. Isso não é engraçado.
Aí eu… E foi muito bom, sabe? Ter esse espaço de poder olhar que nem tudo é engraçado também, né? Ao mesmo tempo que eu falo… É uma estratégia de sobrevivência, mas… Total. Eu desenvolvi essa estratégia muito bem, de sobrevivência mesmo, assim, de sobreviver através do riso. E já poder olhar pra tudo e rir. E essas dores são as dores da sua história, da sua infância. São muitas, assim, aquelas. São muitas. Mas eu tive uma infância difícil. Meu pai era alcoólatra, sabe? Tipo, muitas questões psiquiátricas. Eu fui morar em outro país, assim. Meus pais erraram um bocadinho. E aí, em vez de eles falarem que a gente estava indo morar em outro… A gente foi morar em Portugal. Eles falaram que a gente estava indo passar férias. Mas você foi morar com eles? Eu tinha 7 anos. E aí, eles falaram assim, a gente tá indo passar férias. 1 mês de férias em Portugal. Só que a gente tava indo morar lá pra sempre. Eles não falaram a verdade. Não, eles não falaram. E aí, eu fui, cheguei lá… Muito bizarro isso. Não, porque eu conheço uma história que é muito pior. Que eu talvez até já tenha contado aqui. Que é eu conheci uma tragédia, né? De uma criança que morreu. E o melhor amigo da criança… Era uma criança morreu com 5 anos. E a melhor amiga da criança… A família não contou que a criança que o melhor amigo morreu. Falou que foi viajar. Nossa, esse se Eu sei que a morte… mais. que eu fui num lugar assim bem de solavanco emocional. Porque a morte já é um tabu. A morte de uma criança, eu mais do que ninguém sei disso. Porque eu perdi um filho. Mas assim, a morte é um grande tabu. A gente tem muito desconforto em falar essa palavra. Mas assim, como é que você fala uma mentira dessa, né? Você vê que você falou… Olha só, você nunca esqueceu que você foi enganada. Que falaram pra você que você ia viajar e você foi mudar. Imagina isso. As pessoas saem fazendo coisas… Com as crianças, né? Elas acham que as não são crianças sujeitos entendem. que merecem respeito. Exatamente. Acham que a criança entende menos. E meu filho, eu tenho um filho, né? Ele tem 5 anos agora. E eu fui com 7. E ele já entende tudo. Eu fico pensando, gente, com 7 anos… E aí eu fui… E você sentiu, você lembra dessa… Eu lembro de tudo, porque a gente chegou lá e eu falei, nossa, detestei, por que a gente veio passar férias aqui? Alô, se deu mal, não é férias não. Pegadinha do mal. Não, e aí eles não falaram, a gente escolheu e tal, viemos passar férias porque viemos. Aí eles falaram que a gente ia ficar 1 mês, só que eu não tinha noção de tempo, aí passou 1 mês, eu falei, então vamos voltar, passou 1 mês. Aí minha mãe falou, não, a gente não vai voltar. A gente vai ficar mais 1 mês. Isso era dezembro. Ele falou, não, a gente vai ficar mais 1 mês, até janeiro. Aí chegou janeiro, eu falei, mãe, então agora vamos voltar. Ela, não, vamos ficar mais 1 mês. Aí Tá até agora. Aí foi assim até março. Foi assim até março. Aí chegou março, eu falei, não, mãe, agora vamos voltar. Porque eu sempre fui boa aluna, desde pequenininha. Então eu tinha agonia de faltar aula, de atrasar e tal. Eu também era assim, uma criança assim. Por isso que a gente é carioca pontual, né? Já... Não, é muito doido, porque eu não deixo minhas filhas… Minha mãe falava, falta. É muito engraçado isso. Não precisa ser tão rígida com as coisas. Eu nunca gostei de faltar. Eu era toda certinha. Aí eu Aí falei, você falou, vamos voltar pra escola. Já era tipo 8 de março, quando eu percebi. Eu falei, mãe, tô perdendo aula, eu tenho que voltar. Ela, não, você não tá perdendo aula. Eu falei, não, eu tô perdendo. Já é, sei lá, não sei que dia era, 8 de março. Ela, não tá perdendo não. Aqui as aulas só começam em agosto. Foi assim que eu soube. Você soube que você mudou. Exatamente. Aí eu fiquei 5 anos lá. E não foi legal? Não. Eu fui morar… Em algum momento foi legal? Eu fui morar no interior de Portugal, assim, né? Primeiro numa aldeia. Uma aldeia. Ouvindo assim, eu tô achando lindo. Bucólico. Bucólico, aldeia, não. Portugal é um país muito bonito. Aquela que tá no podcast. Portugal é um país lindo. Tão bonito, tão bacana. Mas é um país muito atrasado, né? Em alguns aspectos, assim, muito mais machista que o Brasil. As relações com a mulher são muito mais… Tipo, eles estão 50 anos atrás em relação ao Brasil. Então, eu já sentia isso criança, assim. Eles me chamavam… Eu, com 10 anos, me chamavam de brasileirinha. Tinha uma hipersexualização por causa das novelas, do lugar da brasileira. Xenofobia, Europa. Xenofobia, tipo, batiam no meu irmão. Europa sendo Europa. Meu irmão estudava na escola e eu era bem comportada, mas meu irmão era uma criança mais rebelde, assim, e ele batiam. E aí minha mãe foi reclamar que bateram nele e a professora não conseguiu entender qual era a queixa dela. Tipo, ela, não, mas é porque ela falou, mas sim, bateram, ele errou e bateram. Aí ela, não quero que bata. Ela, você não quer que bata? Então eu vou deixar anotado. Isso é bom. Deixou anotado que não podia bater, porque o normal, todos os pais queriam que batesse.
Isso aqui no Pra virar Brasil. homem. Pra educação. Tem que errou, apanha. Isso tem muitos anos, tem 30 anos. Mas aqui já não era mais assim. Já não batia nas crianças há 30 anos atrás nas escolas. Nem pensar. Já não rolava isso. Então, foi um choque, assim, de não só ir pra um lugar pequeno, como um lugar que eu parecia que eu tinha viajado no tempo, sabe? Tinha viajado no tempo. Era a minha melhor amiga de lá. Ela foi pela primeira vez andar de escada rolante com a gente. E ela ficou, uma escada rolante, o que é isso? Aí eu tinha muito essa sensação de que eu tava deslocada, assim, tipo, que eu tinha ido parar no meio de um filme, sabe? E aí depois voltei e tal, e aí foi bom voltar. Eu lembro muito da primeira vez que eu falei, cara, eu voltei mesmo quando eu fui com a minha avó em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, que hoje em dia eu acho atravessar o caos. Atravessar a Nossa Senhora de Copacabana, né? Muita gente. E eu lembro de eu atravessando a rua e falando, estou no Brasil. Aquela multidão, assim, sabe? Eu voltei pra casa. Depois ressignifiquei, mas assim, enfim, várias coisas, Foram assim. essas histórias. Várias histórias e tal, uma relação familiar mais pesada. E eu lembro que eu contei porque eu, no meu puerpério, foi depois dessa época do puerpério que eu fui pra análise. Meu puerpério foi na pandemia, né? Ah, calma, vamos chegar nisso Vamos aí. chegar depois, vamos organizar, eu sei que o puerpério tem né? tem. Foi frutífero também. Foi muito frutífero. Do ponto de vista artístico. Super. E é mesmo. Assim como a palhaçaria, né? São várias oportunidades que você tem de mergulhar. Se olhar, vai doer? Vai doer. E hoje em dia que eu formo pessoas, né? Que eu dou aula de palhaçaria, eu acho tão bonito quando eu vejo que a pessoa viu uma coisa, né? Porque acho que, na verdade, o professor, o mais legal é você conduzir a pessoa ali, você vai percebendo, você vai ajudando ela a chegar num lugar. E quando a pessoa consegue lidar com uma questão dela e aquilo vira riso, é tão maneiro, é tão bonito de ver, porque as pessoas saem transformadas mesmo, assim. A pessoa, ela sai com outro brilho, com outro lugar, com outro jeito de estar no mundo. Quando ela se aceita mesmo, né? Ela fala, eu sou assim. E eu vou conseguir rir disso. E é tão maneiro. Isso é muito mágico que a palhaçaria faz, assim. Por todo mundo. Ô, Ana, e aí ficou fazendo trabalhos, tudo que pintava na sua vida. Nessa época, você já dava aula de palhaçaria? Não, eu demorei pra começar a dar aula de palhaçaria. Eu tenho muito respeito mesmo pela palhaçaria. E aí eu demorei porque eu ficava assim, eu preciso saber muito. Como eu tenho essa coisa desse perfil mais nerd, estudiosa, eu ficava assim, cara, eu acho que ainda não tô pronta. Fazia peça, fazia participações na TV, ia fazendo essas coisas. Se virando nos mil. E dando aula. Dei muito tempo de aula em escola. Ah, aula de teatro? De teatro em escola. Aí dei aula de teatro em escola e fui fazer mestrado. Você é professora também. Já era professora de teatro? Sim. Com 19 anos, eu acho que eu comecei a dar, assim, aula em escola. Dei aula na Escola Parque, 10 anos. Comecei e aí, enfim, tenho essa coisa eu sempre tive essa coisa do ensinar. É uma coisa que pra mim é muito importante de continuar, assim. Eu sinto que é um outro lugar, além de ser atriz, sempre que eu tô ensinando, eu sinto que tem uma coisa muito viva dentro de mim, assim. Começou com escola, hoje em dia, nem pensar. Depois que eu fui mãe… Gastou toda a cota. Gastei a minha cota, agora é só meu filho. Eu era uma mãe, eu era uma mulher que pegava todas as crianças no colo, sabe? A tia perfeita, a madrinha perfeita, queria estar em todos os eventos. Depois que eu virei mãe, eu falava, não me dá mais nenhuma criança no colo, pelo amor de Deus. Exatamente, eu viajava nas férias com amigos, eu pegava… os amigos que tinham filhos. Exatamente, eu pegava as crianças. Eu quero ficar com essas crianças. Eu fazia brincadeira na piscina pra todas as crianças da pousada. Não precisa nem ser filha de amigo meu, sabe? Eu era tipo a tia do organizador, assim. Acabou. Acontece. Ô, Ana, e deu aula na escola, vai contando. Isso, e até que um belo dia engravidei. Não, aí eu fui fazer mestrado. Fiz mestrado na Unirio, em palhaçaria. Em palhaçaria? É. Aí eu fiz uma pesquisa sobre um palhaço americano muito legal, que é o Avner. Que tem um espetáculo que ele faz há quase 40 anos, o mesmo espetáculo. Ele foi lapidando esse espetáculo. E eu fiquei muito apaixonada por isso, por ele trabalhar na mesma coisa tanto tempo e ser um espetáculo tão incrível, sem fala. E aí eu fiz um trabalho sobre o espetáculo dele e ao mesmo tempo fui desenvolvendo um número. E aí eu coloquei no edital que eu ia dar uma aula de palhaçaria.
como contrapartida, quando eu fiz a minha peça. Ah, foi o seu… Eu botei assim, tipo, eu fiz uma peça da minha pesquisa. Eu fiz um número de balões, que era um número de striptease de balões. Porque eu sempre tive esse lugar eu gosto desse lugar da beleza, da mulher desconstruída. Ai, bati no microfone. De começar, tipo, sabe? Eu adoro esse lugar de entrar em cena e falar, ai, que linda. E daqui a pouco tá fazendo uma coisa muito absurda. Sim. Que a pessoa fala, o que ela está fazendo? Socorro, de transformar esse lugar, sabe? E aí eu fiz esse número começava como um striptease de balões e eu comecei a investigar o burlesco. Tenho uma pesquisa sobre burlesco também. Burlesco Essa foi a sua com palhaçaria. tese de mestrado, sua pesquisa Isso. de mercado. E aí eu fiz uma De peça. Transformei num projeto de uma peça. E aí, esse projeto de peça, eu botei lá, uma oficina. Ah, sim. Como quem não quer nada, né? Contrapartida. O que você vai fazer? Vou dar uma oficina de palhaçaria. Ganhei o edital. Olha o subconsciente. Me obrigando. Aí, porque eu já podia dar uma oficina, mas eu ainda tinha essa insegurança de será que eu aprendi o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu tô pronta? Quando vou estar pronta? Quando vou estar pronta? A gente não vai estar pronta nunca, né? Se a gente for esperar o momento em que vai apertar um botão e dizer, agora você está pronta. Não vai ter. E aí eu tinha que fazer, porque eu botei no edital. Quem botou no edital? Ela própria. Aí eu fiz a minha primeira oficina. E foi incrível, eu amei dar oficina e eu vi que eu tava muito pronta. Que dar oficina de palhaçaria é um lugar que tem coisas na vida que você faz assim, pensando, gente, será que eu devia estar aqui? Sabe, né? Que você fica meio, tô aprendendo, tô entendendo. Quando eu tô dando aula de palhaçaria, eu não tenho nenhuma dúvida de como conduzir, do que fazer. É fácil, é muito natural, fácil. Né? Fácil talvez seja uma palavra, mas é orgânico, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu olho as pessoas e eu sei exatamente como conduzir, o que dizer. E foi assim desde o início. E aí eu falei, nossa… Desde essa primeira? Desde essa primeira, E aí? Aí eu fui falei, não, então vou assumir isso. Sou professora de palhaçaria também. E aí botei mais isso aí na história. E aí fiquei fazendo espetáculo. Tem um grupo, né, de palhaçaria, que é o Bando de Palhaços. Sim. A gente foi trabalhando juntos, a gente dá oficina juntos também. Tem uma oficina que a gente dá em conjunto, que é bem legal também, porque aí tem o olhar de cada um, né? Porque nós somos bem diferentes, então a gente se complementa. E ao mesmo tempo dando outras oficinas sozinha e tal. Mas tem uma frequência, ou vai de acordo com a sua disponibilidade? O Bando, a gente tem uma oficina que é permanente, de 4 meses. Uma oficina de longa duração que a gente dá 2 vezes por ano. E aí a travessia, que a gente chama, porque tem esse sentido de um percurso que vai atravessando e que a gente sai diferente dela. E aí essa é meio fixa. E além dessa, eu tenho as minhas oficinas particulares, assim, que eu faço sozinha. E essas vão de acordo tanto com a minha agenda, quanto com as questões que estão me mobilizando no momento. Eu só dou oficina sozinha pra mulher. Sim. Porque aí eu fui entrando nessa questão do feminino cada vez mais. E aí a palhaçaria… Eu comecei a ver a possibilidade de um espaço em que eu utilizasse a palhaçaria e as coisas que eu estava pensando sobre feminismo e tudo. E aí eu criei as minhas oficinas para mulher, assim. E aí na verdade, veio com a maternidade, assim, que aí chegamos. Aí fui mãe. Aí fui mãe, Vicente, meu filhote, que já tá com 5 anos, na pandemia. Você engravidou, foi uma gravidez planejada? Foi uma gravidez planejada, a gente super queria ter filho. A gente já tinha engravidado antes e perdido, 2 anos antes. E aí a gente tentou de novo, foi uma gravidez desejada e ao mesmo tempo muito tensa. Porque como eu já tinha perdido um filho, e eu tive que fazer um acompanhamento, tomar medicação durante a gravidez toda, assim. Foi uma gravidez tensa na pandemia, que deixou, né, com essa camada extra. Você tava grávida na pandemia? Tava grávida na pandemia. Eu engravidei antes da pandemia começar. Sim. Mas o Vicente nasceu… Bem intenso. O Vicente nasceu em agosto do primeiro ano da pandemia. 2020. Na semana anterior dele nascer, foi aquela semana que em vários países proibiram a presença de acompanhantes na sala de parto. Então ficou assim, vai poder entrar, não vai poder entrar. Talvez eu tivesse que parir sozinha, só eu e a médica. Eu parei de máscara, fiquei em trabalho de parto, 12 horas de máscara. Porque era aquele momento que a gente não sabia ainda. Pânico total. Sabe, aquele momento que você não sabia se era nas superfícies, se era no ar. Ninguém tinha certeza de onde era. As compras, a gente tinha que desinfetar tudo. Desinfetar tudo. Gritos. Chegava do mercado, deixava 2 semanas as compras lá de fora. Exato, era isso. Que loucura que a gente viveu. A gente viveu uma coisa muito louca. E realmente ter filho nesse momento. Foi muito doido. O hospital vazio. Eu tenho muito essa imagem do hospital vazio. Não, e o medo, né? Que na verdade o medo já é um grande…
né, um componente devastador nesse processo. Porque virar mãe dá medo. Dá medo. Né? Tem morte envolvida, uma morte de uma pessoa que você era. É. Então, dá medo. E nesse momento em que todo mundo respirava medo… Sim, o medo era a tensão permanente no mundo, né? Durante a pandemia, assim. E sozinha, eu me sentia já muito sozinha. Ele entrou, seu companheiro entrou no parto? Entrou. Final. No final é que não proibiram. Aham. Não teve essa proibição. Ele entrou, ele me acompanhou. Mas foi isso, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. Eu brinco no stand-up, né? Eu falo que eu tive um parto premium. Que é aquele que você faz mantra, faz força, faz xixi, faz cocô. E no final faz cesárea. Ah, é? Você teve direito a isso tudo? Eu peguei o combo completo. Porque eu fiquei… Na verdade, eu precisei induzir o parto por conta da medicação que eu já tomava. Porque eu descobri uma síndrome. Depois que eu perdi o primeiro filho, eu fui investigar. Você investigou. Fui investigar geneticamente. Aí eu tinha uma síndrome que eu precisava tomar uma injeção durante a gravidez inteira. Que agora eu esqueci, eu tenho trauma dessa injeção. Eu esqueci até o nome dela. Mas é uma injeção pra trombofilia. Caramba. Uma medicação pra trombofilia. Todo dia ainda tinha isso. Todo dia? Todo dia eu tomava uma injeção na barriga. Gente, é isso. E começou fora da pandemia, então era um esquema. Às vezes eu ia hoje tá muito difícil tomar. Eu ia na farmácia e tomava a injeção. Aí na pandemia era eu mesma dando a injeção na minha barriga. Eu vendo nos grupos de conversa, descobri que era mais fácil você mesma dar do que o companheiro, o marido, porque vai com muito cuidado e acaba doendo mais. Aí você vai, pá! Sim. Todo dia aquela injeção na barriga. E aí era uma gravidez mais acompanhada. Sim. E aí chegou na reta final, eu comecei a ter… Uma semana antes do Vicente nascer, eu comecei a ter pródromos, né? Aqueles princípios, eu precisei interromper a medicação. Porque não podia tomar medicação nas últimas 24 horas que ele nascesse. Então eu interrompi a medicação porque eu queria muito ter um parto natural, assim. Era um negócio que eu estudei, eu fiz yoga… Eu comi todas as tâmaras, acupuntura, eu fiz toda aquela preparação, queria muito ter um parto natural. Então eu fiz tudo pra poder ter esse parto. E aí parei a medicação pra poder ter o parto natural. Só que aí fiquei uma semana com um pródromo, mas sem evoluir. E aí a hematologista que me acompanhava falou, não dá mais pra ficar sem a medicação. Então é melhor a gente induzir. Ou fazer a cesárea direto. E aí eu escolhi induzir. Hoje em dia eu acho que eu escolhi errado. Porque a indução, se você… Tipo, eu induzi no momento que tava assim, não tinha nenhum sinal ainda de dilatação. E aí, acaba sendo muito avassalador. Muito, porque a dor da indução é uma dor ainda muito maior, né? É uma dor… Não é que é uma dor maior, é que a dor ela vai aumentando, né? Então o corpo vai preparando. Ela, né? Só que você vai do 0 ao 1000, né? Todo mundo vai chegar nesse 1000. Só que você vai mas sem… só que você vai… Entendeu? Então é isso. É mais um choque, digamos assim. Choque. É uma coisa desproporcional. Por isso que o parto natural é melhor por isso. Porque ele vai aos acompanhando pouquinhos. o processo como ele deveria ser. Mas é isso. Foi… Não, eu lembro que eu fazia assim, tipo, tem que caminhar. E aí não tinha até aquela restrição ainda de andar na rua. Era uma época que você andava nos horários. Aí eu ficava no prédio, eu morava no 7º andar. Louco. Porque tudo… A maternidade cheia de restrição, né? E cheia de desafios, de injeção diária. E a gente ainda vivendo essa loucura. Da Ninguém pandemia. pode andar na rua. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o meu vizinho, que eu dei um grito. Eu morri. Peguei. Só porque eu olhei pra cara. Dei um grito. Nunca vou esquecer disso. E ele já tá louco. Ele é um cara… Tipo assim, morava sozinho. Já tá louco pra ver uma pessoa. Ele devia estar querendo fazer uma amizade, conversar. Não! Falei pro meu companheiro, eu morri. Eu olhei pro Lourdes. Eu olhei e sinto que eu peguei alguma coisa. Já tô sentindo a minha respiração loucura, né? Agora mudar. de rir disso. Mas foi uma coisa muito… Foi. Aí eu ficava andando no prédio. Grávida, com medo, uma gravidez de… E aí eu ficava subindo, eu fiquei, tipo, subindo escada, porque tinha essa coisa de tentar acelerar pra ver se entrava. E eu ficava assim, eu morava no 7º andar, eu fiquei um dia inteiro subindo e descendo de escada, porque eu não queria pegar elevador pra não encontrar ninguém, mas também pra ficar fazendo ali um trabalho, uma indução pra ver se nascia, não nasceu. E aí eu fui, induzi, fiquei 12 horas em trabalho de parto induzido, e aí começou a ter uma leve queda no batimento e tal. Ela falou, não, a gente vai ter que ir pra cesárea. Sim. E aí eu falei, vamos juntas pra essa cesárea. E aí ele nasceu bem, ótimo. Que bom. Deu tudo certo. Dando tudo errado, né? Naquele plano… E aí foi aí que eu comecei a ver
que planejar as coisas não ia dar tão certo, assim. Porque eu sempre fui essa pessoa de planejar. Não, planilha não. Eu sou totalmente desorganizada. Então. Mas eu tenho uma… Assim, eu acho que se eu pensar muito e fizer na minha cabeça um desenho de como as coisas vão ser, elas têm mais chance delas serem assim. E a maternidade me ensinou que não, que assim, você pode… E aí, o parto foi a primeira vez que eu vi isso. Porque eu fiz toda a yoga que eu podia, fiz tudo. Porque, na verdade, a vida é assim. A vida é assim. A gente não controla nada. Nada. Mas o que não significa que a gente não precise, né? A gente não deva desejar e planejar alguma coisa. Mas é isso. A gente tem que estar aberta para o fato de que a gente não controla absolutamente nada. Eu era bem controladora. Eu acho que eu ainda sou, mas eu acho que a maternidade me deixou menos controladora depois que eu entendi que eu não ia controlar o rolê. Sim. Eu vi que eu tinha que eu precisava entregar as coisas um pouco, porque elas iam ter o ritmo delas, assim. E o meu parto foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei, gente, eu fiz tanto exercício, eu fiz tanta coisa, eu achei que, tipo, tava na minha mão. E não tá, né? Na verdade, assim, não é… E eu tive uma coisa, porque assim, eu fazia parte de muitos grupos de WhatsApp de maternidade, então fazia yoga pra gestante. E eu tive vergonha de contar que eu tinha feito cesárea, inicialmente. Eu achei um fracasso, pessoal, sabe? Eu fiquei, nossa, como é que eu vou falar? Aí todo mundo botando os relatos de parto e eu não botava meu relato porque eu tinha feito cesárea. E eu fiquei um tempo assim. E aí, assim, eu acho que uns 3, 4 anos depois do Vicente nascer, que eu fui olhar pra isso e falar, cara, tem uma questão aí. Sim. Tem uma questão desse lugar que a gente estimula muito o parto natural, que eu acho que é maravilhoso. Tem que ser a primeira opção, se é possível. Mas que quem não consegue fica se sentindo um pouco perdedora, assim. E aí eu comecei a procurar nesse grupo que tinha os relatos e não tinha relato de quem fez cesárea. Os relatos eram sempre de quem fez o parto natural, que conseguiu e sentiu e não sei o quê. E aí eu comecei a olhar pra isso, comecei até a falar disso na internet também. E foi legal que eu senti uma resposta de várias mães que tinham esse sentimento de fracasso. Pessoal, não é ninguém externo, não é que vai ter uma doula. Mas eu acho que assim, a gente tem que tirar do pessoal, né? Eu acho que as lutas, elas precisam ser políticas. Total. E políticas públicas. Com certeza. Quando a gente fala de parto, existia e existe até hoje uma grande epidemia de cesárea, né? Intervenções muito antes da hora. É isso, a gente tem que tirar desse… E aí é político, a gente precisa lutar por condições dignas para que todas as mulheres… Porque depois começou a ser uma coisa completamente elitizada. O parto natural, o parto com uma doula na piscina, não sei o que, tudo gourmetizado. Quando, na verdade, a gente estava falando de dignidade, de respeito à mulher, de não sei o quê. E é isso. O que é muito difícil lidar com a sua não expectativa, com qualquer coisa que pareça feio na nossa vida. Entendeu? Acho que é isso. A gente tem essa dificuldade, ainda mais uma sociedade onde todo mundo só mostrou… A rede social fez muito isso com a gente, Total. né? O foco ficou no belo, né? Sim. Até depois começarem a vender a derrota, porque aí a gente polariza tudo, né? Primeiro foca no belo, as comidas perfeitas, os partos perfeitos, as mulheres perfeitas. Depois começa também uma outro lado também, de ficar hipervalorizando a dor, não sei o quê. Então é isso, assim, eu acho que… Eu acho, entendeu? O seu parto não tem motivo nenhum pra você ter… se sentir fracassada, porque você respeitou você foi respeitada e respeitou tudo aquilo que você desejava. O fato de você não ter tido um parto natural não faz com que você tenha sido uma fracassada. Com certeza não, mas quando eu entendi que eu tinha ficado com esse sentimento de fracasso, eu fui entender de onde esse sentimento veio. Entendeu? Foi isso que eu falei, mas gente, não faz sentido. Porque assim, numa leitura intelectual, pensando sobre isso, claro que eu não fui uma fracassada. Eu fiz tudo que eu podia, eu queria e tal. E aí eu comecei a ver que também esse lugar que é super importante dessa luta pelo parto natural, em algum lugar nessa troca de internet, virou uma coisa que quem não consegue, tenta, fica meio, caramba, então eu não fui tão boa mãe no meu parto, entendeu? E é isso que eu comecei a pensar, que é uma questão também, assim, pra se olhar. Como tem várias outras na maternidade. Como tudo, porque eu acho que assim, a internet… Ela tem coisas maravilhosas. Mas ela também, ela faz com que a gente tenha espelhos o tempo todo de busca. E aí os relatos e a perfeição. Ou então deu tudo errado. Né? Todos esses lados e tudo… Que assim, é o capitalismo ali sempre. Então é isso que você falou. Tudo vai ser vendido.
rapidamente o sistema entende que aquilo ali é uma coisa, opa, isso aqui dá lucro. E aí transforma numa embalagem. Tudo acaba virando uma embalagem, né? E tem que ficar olhando sempre como é que você tá no meio dessas coisas. Isso é o que eu desejo, ou isso é o que eu criei, que eu queria. Mas não é o caso do parto natural. Claro que eu queria. E eu acho muito importante que sempre que for possível, eu acho que tem que ter políticas públicas pro parto natural. É um país cesarista, mas ao mesmo tempo, eu acho que dentro dessa bolha que eu vivo… Sim. E que você estava, principalmente naquele momento. Eu acho que tem um lugar que a mulher que não consegue… Não sou só eu, sabe? Fica se sentindo… Se constrange. Fica constrangida de não ter conseguido, assim. Como se fosse um fracasso pessoal, que não é. Sim. Obviamente, não é. Mas enfim, aí ele nasceu… Vicentico nasceu e aí fui pra casa, pandemia, Ninguém te visitou. Ninguém me visitou. E eu não tive rede de apoio nenhuma, era só eu e meu marido mesmo, assim, porque a gente também, né, era pandemia, a gente tava respeitando, assim, então não tinha nada, nem ninguém pra ajudar com nada. E a minha mãe, que poderia ser rede de apoio, tava cuidando do meu pai, que meu pai tinha muitas questões psiquiátricas, e nessa época ele foi internado, teve muitos problemas. Na época da pandemia, obviamente, tudo aumentou. Todo mundo que tinha alguma questão virou gigante, né? Exatamente, as questões todas aumentaram. E aí eu fiquei só eu e o Vicente e o Zé mesmo, assim. E aí até, eu acho que eu contei pra minha analista, foi aí que ela falou, nossa, mas… Porque eu acho que eu fiz uma piada que agora eu até parei de fazer, porque não sei nem como que eu fazia piada disso, mas porque o meu filho, quando ele tinha 4 meses, eu acho, eu tava com ele no colo, amamentando na pandemia, aquela loucura, e meu pai me ligou. E ele entrou em surto e ele rasgou a tela e ele falou, vou me jogar da janela. E eu tava assim, no puerpério. No auge do puerpério, aí eu falei com o Zé, falei, pega o Vicente, liga pro meu irmão. Aí eu fiquei falando com meu pai, aí meu irmão foi lá e conseguiu tirar ele e tal, só que ele foi internado. E aí, enfim, um caos. Foi um puerpério com pandemia. O pacote, assim, eu não consigo nem pensar em nada que eu pudesse acrescentar nele. Porque foi muita coisa que eu vivi ao mesmo tempo, assim. E aí… E você, o Zé e o Vicente ficaram bem? Ficamos bem. Bem. Não, porque você sabe que eu sei, a gente talvez esteja acostumada. Ficamos só nós 3. Isso pode parecer que é ruim. Eu sei que a gente estava vivendo um momento, né, universal, de muito medo, de muita angústia, de medo de não reencontrar, inclusive, pessoas que a gente amava, mãe, pai e tal, e você com outras questões ainda mais profundas. Mas, assim, é muito bom ficar… essa nova família que se constrói também, sabe? Eu acho que é uma reconfiguração, né? Vocês 3 ali, vocês estavam juntos, aprendendo a ser família. E a gente fica vindo muita gente, sabe? Sim, total. Muita gente, muita opinião. A família. Muitas opiniões, muita coisa. Imagino, não ter tido a experiência do palpite constante. Eu acho que é um privilégio das mães da pandemia. Tipo assim, vocês tiveram que aprender ali, ó, sabe? No estando literalmente presente, os 3 se conhecendo. Mas teve uma coisa que eu acho também que foi uma coisa que aconteceu com muitas mães na pandemia, que você não tinha as pessoas, mas tinha a internet. Sim. A internet ficou gigante, né? Gigante, gigante. E eu… que já tinha essa coisa mais controladora e de perfeição, eu queria muito ser uma mãe maravilhosa pro meu filho. Então, durante a gravidez, eu não sei se tem algum livro que eu não tenha lido desses que eram da moda, sobre como ensinar, como educar, todas as coisas, todas as linhas educacionais. Eu seguia, mas era educação positiva, educação neurocompatível, todas as educações, todas as coisas. E aí eu, tipo, BLW, aplicativos e eu fiquei um bom tempo, assim, querendo fazer tudo como aquelas pessoas diziam que tinha que ser feito. E deixando de aprender fazendo. Exatamente. Eu ficava ali, tipo… Meu filho é uma criança que não dorme bem. Assim, hoje em dia, eu sei que, assim, existem as crianças que… Eu acho isso. Existem crianças que dormem bem e crianças que dormem menos, que têm sono mais difícil. Meu filho sempre foi uma criança… O primeiro 1 ano e meio dele, ele só dormia no meu colo. A noite inteira. É normal. E ele tinha a PLV, né? Então, ele… E refluxo. Refluxo oculto. Eu parei de comer um monte de coisa, porque ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, a glúten, a oleaginosas, a frutas cítricas. E você descobriu isso logo?
fui descobrindo aos poucos, uma coisa de cada vez. Porque o primeiro mês dele, ele só chorava o dia inteiro, chorava 24 horas por dia. E eu ficava, tipo, desesperada, mas era pandemia, então não tinha aquela troca pra entender, será que eu tô fazendo errado? E a gente tava com uma pediatra, a princípio, super legal, homeopata, que falava pra mim, tipo, não, tá tudo bem, isso se chama estrogestação, a criança está se adaptando. E aí eu falava, mas ele chora muito, eu sinto que ele tá angustiado. Aí ela falava assim, é a angústia da estrogestação. E aí ela depois começou a falar que era cólica. Aí eu falei, mas eu li que a cólica é 3 horas por dia. Ele chora 24 horas. Eu li, tudo era eu li. Aí ele falava assim, ela falou, não compare seu filho com outras crianças. Cada criança chora de um jeito. Aí quando a gente foi na consulta de 1 mês, ela falou assim, eu vou ensinar umas posições pra vocês acalmarem o bebê de vocês. Aí pegou ele no colo e começou a girar ele no colo. E ele gritando no colo dela sem parar a consulta inteira. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa, ela não tá sabendo ver o que tá acontecendo. E aí a gente saiu de lá, e aí eu falei com a minha obstetra, e ela indicou um outro pediatra. Eu entrei no consultório do pediatra com ele chorando. Falei, ele chora muito, tá? Ele falou assim, você já pensou em APLV? Você sabe o que é? Aí eu falei, não sabia, não tinha a menor ideia. E aí ele falou, olha, o choro dele é bem característico, assim, tem uma angústia, tem uma dor no choro dele, dá pra ver que tem uma coisa. E aí o teste, você pode, se você quiser esperar ou começar o teste empírico, que é tira tudo de leite da sua dieta e vamos ver se ele melhora. E aí eu tirei, e aí ele melhorou. Só que ele não melhorou totalmente. Aí eu fui tirando cada vez mais coisa, até ficar sem leite, sem glúten, sem oleaginose, sem frutas cítricas e sem tomate. E carne vermelha. Ele tinha alergia a tudo isso. Nossa. Tudo isso. Aí quando eu tirei tudo isso, ele ficou show. Ficou bem. E aí eu só comia tapioca, frango. Porque eu também não queria parar de amamentar. Sim. E não queria dar fórmula. Não queria tipo, só meu leite e tal. E aí eu fiquei 6 meses assim. Só com essas coisas. E ele foi melhorando. Aí com 2 anos a dieta dele melhorou e tal. Hoje em dia ele não tem mais nenhuma alergia. Mas foi uma experiência intensa. E enquanto ele não dormia, eu falo muito no show, porque agora eu faço stand-up comedy, né, de maternidade. Eu fazia curso de… Eu comprei… Eu falo no show assim, gente, gente, não compra curso de sono. Eu sou assim, tipo, eu tenho a causa do não compra curso de sono. Porque tem uma linha desses cursos de sono que eu acho que é uma coisa muito cruel. Porque eles pegam o momento da mãe, que é um momento que a mãe tá muito fragilizada. Lucra em cima da vulnerabilidade das mulheres. Eu odeio todas. Exatamente. É muito bizarro, gente. É muito bizarro. Porque eu lembro muito disso. E aí se te falar, fica de cabeça pra baixo, planta bananeira. Você vai. Amarra a garrafa na criança, não sei o quê. Você vai fazer? Gente, eu fiz tudo. E eu lembro muito de um curso que eu comprei específico que, assim, apareceu pra mim de madrugada. E apareceu assim, você sente que você não é mais você mesma? Só fazendo comédia mesmo. Eu sinto. Pra sair da raiva, a gente precisa fazer comédia. Só com comédia, porque assim… E aí, esse curso eu comprei… Aí você falou, eu sinto. Eu sinto! E comprou. E comprei R$1.000, 10 vezes. E era um curso de 46 horas. Que eu nunca fiz, porque como é que eu vou fazer um curso de 46 horas com um neném na pandemia que não dorme? Aí, às vezes, quando eu conseguia fazer ele dormir, em vez de eu ir dormir, eu ia fazer o curso. Eu não completei as 46 horas, mas eu fiz muitas. E aí, o curso começava assim, tipo… Ciclo de sono. O ciclo… Porque 46 horas tinha que preencher, né? Sim. Então, assim, ensinava coisas. E eu virei uma especialista em sono. Assim, eu sei tudo, sabe? Sobre o funcionamento químico, orgânico. Quando, na verdade, o que você precisa saber? Se você respeitar a rotina do neném, vai ajudar. Né? Assim, você fazer as coisas no horáriozinho ali. Você fazer silêncio na hora dele dormir vai ajudar. Tem coisas que vão ajudar. Agora, vai dormir ou não vai dormir? Depende da criança. Claro que tem essas coisas básicas que vão ajudar. Mas assim, o curso, o horário… Aí depois eu contratei ainda uma outra consultora de sono. Que eu fiquei 1 semana anotando todos os horários que eu fazia tudo. Outra. Gente, essa galera te enlouqueceu. Essa galera me enlouqueceu, porque ele não dormia. Ele acordava, tipo, 10 vezes por noite, assim. E eu tava realmente nesse estado de, tipo, um zumbi. Alguém me ajuda. E aí, eu fiquei 1 semana anotando num doc. Eu lembro muito desse doc, que eu anotei tudo, todos os horários, e mandei pra ela. E aí, ela, depois, quando a gente foi fazer a reunião, ela falou, então, tá tudo certo na rotina. Porque, assim, acho que porque eu nunca contratei consultoria de sono daquelas que deixa a criança chorando. Porque eu nunca ia fazer isso. Não é a minha linha. Eu queria só consultoras afetivas. Tem um nome lá. Não é afetiva. Mas tem um…
Consultoras humanizadas. Humanizadas, exatamente. Consultoras de sono humanizadas. É isso. O capitalismo é o crime o capitalismo, gente, ele pega qualquer dor sua, ele embala e ele te entrega pra você pagar por ela. Não, assim. E você tava tão ocupada nisso tudo que você deixava de se conectar ali e talvez se entregar, entendeu? E é isso, quando dormir, quando dormir. E aí, e revezar com o seu companheiro. Ele tava em casa? Trabalhava. Eu fiquei bem mais com ele. Ele trabalhava fora? Ele tinha um escritório que ele ia pro escritório, assim. Eu ficava bem mais. Ele não ficava às noites. É uma questão até hoje entre a gente, assim. Essa questão do início do puerpério foi bem difícil. Eu acho que é isso aí. Esse curso ninguém vive. Ninguém vende. Não, você sabe que tem uma consultora de sono que a parada que… Olha que loucura, a que ponto chegamos. Tem uma consultora de sono, que eu não vou falar o nome dela, mas ela é bem famosa, que é a parada que as mães compram o curso dela, que é porque ela fala pro cara. Ela fala, você tem que participar. Você tem que acordar. E aí a mãe compra porque já sabe que ela vai dizer, entendeu? Porque a própria mulher falando, o cara não acorda. Aí a consultora de sono falando dá uma mexida. E, tipo, ela descobriu esse nicho de mercado. Cara, é muito bizarro. É muito. E aí, é muita humilhação. Muita humilhação. E essa consultora, quando ela falou pra mim assim, tá tudo certo. Eu quis chorar, porque eu queria achar qual era o problema, entendeu? Eu não tava… Você queria um diagnóstico. Eu queria um diagnóstico, eu queria uma solução. Sendo que não tem solução. A solução é esperar, porque vai passar e ter apoio. Acordar, revezar. Exatamente, revezar. Blá, blá, blá. Ter alguém que tá ali com você no permanente. Porque é isso que te enlouquece. Sim. É essa sobrecarga que vai deixando você… É a sobrecarga mais a solidão. A solidão. Tem muito a ver com a solidão. Muito. Chegar no meu livro, assim, tem muitos poemas que são sobre essa solidão, assim. Essa solidão da madrugada. Sim, eu sempre falo assim, eu falo de um lugar de muito privilégio. Essa palavra me irrita às vezes, porque eu acho que mulheres privilegiadas… É difícil. Numa sociedade como a nossa, que mata mulheres a cada… Enfim, que o meu companheiro sempre acordou em todas as madrugadas. Então, assim, eu tive 2 puerpérios. O meu segundo puerpério foi caótico, porque foi o puerpério em luto, né? Eu perdi o irmão gêmeo da minha filha que tava lá. Então, meu companheiro fazia tudo. E nesse segundo, mais ainda, né? Porque eu estava despedaçada, eu não estava só em puerpério, eu estava em luto. Claro. Mas essa coisa da solidão, eu tenho certeza… Que deve ser uma parte muito horrível. Porque assim, as minhas filhas acordavam. Eu amamentei a vida inteira. Eu amamentei a primeira 3 e a segunda 4. Então eu acordei a madrugada a vida inteira, gente. É tudo mentira. Dorme 20 horas, dorme 12. Tudo mentira. Mas o fato de ter alguém com você faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu comecei a ter uma coisa que eu lembro, assim, eu tinha medo quando ia ficando de noite. Sim. Eu ia chegando 6 da tarde, eu ficava assim, vai ficar de noite de novo. Porque a noite era um momento de muita solidão e um momento eterno, assim. Que durava muitas horas, assim, é um tempo dilatado, né, no puerpério. Você ali com a criança, o tempo parece que ele tem outra duração, assim. Buraco da minhoca, total. E aí você já começou a fazer graça disso? Demorou quanto para você? Demorou 2 anos e pouco. 2 anos você ficou imersa. Primeiro, o que eu fiz primeiro foi o livro, os poemas. Os poemas vieram antes? Vieram antes. Sempre gostei de escrever. Nunca foi uma profissão, mas eu sempre escrevi. Acho que assim, meu primeiro contato com a arte foi através da literatura e da escrita. Assim, eu sempre li muito. Era uma criança asmática, aquela criança que não faz educação física porque tem asma. Fica na biblioteca, né? Exatamente, do filme, aquela criança com nebulizador. Era eu. Aí eu ficava lendo. Então eu sempre li muito e sempre escrevi muito. Assim, eu tenho diários enormes, 1000 histórias e tal. E aí, na pandemia, nesse contexto todo dessa solidão imensa, eu me sentia muito desamparada, assim, muito. E aí, eu comecei a escrever, só que eu escrevia na minha cabeça. A maioria desses poemas eu escrevia assim, amamentando de madrugada. Eu começava a pensar no poema, ele vinha e eu ficava repetindo na minha cabeça pra não esquecer, porque eu não podia… Eram seus mantras. Era pra eu não esquecer, pra eu anotar quando eu pudesse anotar, quando o Vicente dormisse. Aí eu ficava repetindo assim, essa frase é muito boa, caramba. E aí eu comecei a criar uma obra, assim, sem saber ainda que seria uma obra, mas eu sabia que tinha uma coisa ali que eu queria falar pra mim mesma, e aí aí quando ele dormia, eu anotava. E aí quando eu reuni pra fazer o livro mesmo, era isso, eu catava assim, papel… Tipo, uma receita num lado, do outro lado tinha um poema. Um negocinho tem um papel de padaria, que eu anotei 3 frases, que eu falei, aqui. Tem assim, aqui, porque eu falei, aqui tem um poema, só que eu anotei metade dele só. Que vinha, ele ia vindo, eu ia anotando.
A mãe desse livro não sou eu. A mãe desse livro não sou eu. E aí, quando ele tinha, sei lá, 1 ano e meio, eu comecei a olhar para as coisas que eu tinha escrito e falei, cara, eu tenho um livro aqui. Que bom. Tem um livro aqui e eu acho que ele fala pra mais gente sem ser que bom só que você teve eu. essa coragem de expor, de botar a sua dor no mundo. Exato. Através das palavras e da arte. Exatamente. Aí eu falei, não, tem um livro aqui que é importante pra mais gente. Porque aí eu comecei… A primeira coisa que eu fiz, assim, o primeiro movimento artístico que eu fiz, na verdade… Foi essa escrita solitária, mas assim, de dividir com o mundo, foi que eu criei, quando ele tinha 2 anos, eu acho, eu criei uma oficina pra mães, de palhaçaria pra mães, que é o Juntas. E aí, já presencial? Presencial, acabou a pandemia. Sim, e aí 2020. começou a ter coisas, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei… Porque eu tinha sido muito uma questão pra mim, essa coisa de ter querido ser uma mãe perfeita. E quando eu entendi, falei, gente, a resposta não tá do lado de fora. A resposta tá na relação com o meu filho. A relação, bom. vai todo mundo… Aí eu comecei a apagar todas as páginas da internet que eu seguia. Todos os pediatras, todas as coisas. Xingando todas as consultoras de sono. Eu apaguei tudo e eu falei, cara, não é ali, não é no Instagram que vai estar a resposta. Não, e é uma grande ironia, né? Uma mulher, uma palhaça… Aham. Que tá acostumada a mergulhar profundamente, ficar buscando fora quando todas as respostas estavam dentro. Dentro. E foi ver isso. Eu precisei ver isso. E foi uma coisa que meu filho fez, que virou depois até um texto de stand-up, que aí foi o grande tapa na minha cara, porque ele falou bem cedo, ele não tinha nem 2 anos ainda. E aí um dia ele me bateu, aquela fase que a criança dá uns… Sim. Sabe? E eu tava já lendo sobre isso, né, que a criança bate. Aí falavam assim na internet, você tem que falar quando a criança bate, você fala assim, filho, aqui em casa a gente não bate. Era uma frase… Vai lá ver lá em casa. Falavam no Instagram pra falar isso. Aí eu falei, tá, aprendi. Tem que falar olhando no olho, calma, com uma voz tranquila. Sim. Porque seu Porque eu sou neurônio um robô. espelho. Porque o seu Eu sou um neurônio robô. espelho, o córtex informação. Eu sei tudo, cara. Eu sou, assim, esses conhecimentos do Instagram todos. Aí eu aprendi. E aí eu virei pra ele. Ele me bateu. Eu falei, filho, aqui em casa a gente não bate. Aí aquele cotoquinho de gente me olhou e falou assim, não bate? Aí eu falei, não. Ele, então vamos pro play, mamãe. Maravilhoso. Lá no play eu posso bater. Aí ali, quando ele falou aquilo, eu falei, gente, essa frase que eu peguei descontextualizada, Não, e que não é tua, né? E que não é tua. Minha, não tem a ver com a minha verdade. E ele tá olhando com o olho da vida dele real e falando, se eu não posso bater aqui, bora descer. Bora lá no play que eu te dou um cola branco, enfiar mamãe. a porrada. Aí ali, esse momento foi muito… Eu falei, nossa, eu tô olhando no lugar errado. Aí parei. Aí quando eu parei, aí caiu todas as fichas ao mesmo tempo. Aí caiu a ficha da palhaçaria. Eu falei, gente, eu sou palhaça. Eu sei que o mais bonito da vida é você aceitar o seu erro. Sim. É aceitar a sua inadequação. Eu dou aula disso, eu falo disso o tempo inteiro. Impressionante. E aí eu fiquei cega pra tudo isso na pandemia, trancada em casa, querendo ser uma mãe perfeita. Aí eu falei, não, eu tenho que ser eu. Óbvio. Ana, minha voz, qual é a minha voz na maternidade? E aí nesse movimento interno, eu falei, eu vou fazer uma oficina pra mães. Porque eu sabia que muitas mães que Sim. viveram na pandemia viveram exatamente esse mesmo processo. Dos cursos de sono, de procurar as respostas fora, porque… Essas mães sempre, muitas… Isso aí é um drama que já rola há muito tempo. Minha filha, você viu que tem ali quase 13 anos. Esse rolê, curso de sono, criança dormir, crianças perfeitas. CNV, já rola antes. Mas eu acho que na pandemia, com a falta do contato… Sim, na pandemia você ficou, né, tudo… Não tinha um grupo, não tinha uma pracinha pra você ir você não e respirava. ver outra mãe ali fazendo na prática e falando, ela se irritou, deixa eu me irritar também, sabe? Era tudo conteúdo pronto pra internet, exatamente, vendendo curso. Todo mundo com a vida perfeita na internet. Aí eu lembrei de quem eu era, assim, Sim. sabe? Falei, gente, o que tá acontecendo com a minha vida? Aí eu falei, vou fazer um curso pra mães. E aí eu fiz o Juntas. Que legal. Que é essa bom. oficina, Juntas, uma vivência de palhaçaria pra mães. Que tem esse eixo do erro, de tipo assim, aceitar o seu erro. Aí tem um jogo que eu faço que é assim, que é uma disputa quem é a melhor, pior mãe. E aí é um jogo em que cada uma conta uma coisa que faz. Sim. Que não é boa, porque a gente vai disputando a pior coisa. E aí é um curso em que a gente se encontra, se olha e vê as semelhanças, assim. Porque aí eu sentia que essa falta do contato também me fez criar esse curso, né? O fato de eu ter ficado muito sozinha e de entender quando você tá com outras mulheres. Que isso, assim, eu acho que agora a coisa que eu mais acredito na minha vida é que o que muda mesmo tudo é quando as mulheres estão juntas. Sim.
E quando as mulheres podem falar do que elas sentem. Quando elas podem pensar sobre o que elas vivem. Quando elas conseguem enxergar as situações. Que aí elas primeiro veem que não estão sozinhas. Exato. Que é o grande pulo do gato, da gata. Da gata. Porque é isso. Opa, o que une todas nós? De vários lugares, de várias histórias, né? De vários contextos sociais, raciais. Aí tem algo que une todas nós. E aí, como é que a gente pode… Exatamente. Se unir através disso e fazer um movimento. Exatamente. E também como é que você vê que uma coisa que você está vivendo não… Porque assim, a tendência, né, da nossa educação, da sociedade patriarcal toda é que a mulher cale o que ela sente. Silencia. E silencia, é só você. É só você que tá sozinha. Então agora eu já tenho até esse radar interno. Quando tem uma coisa que você não quer contar para as suas amigas, quando tem uma coisa que você tá meio ali e tem alguma coisa dando errado na sua relação, no seu negócio. E quando você espalha, quando você fala para as pessoas que você ama, você olha de fora e você fala, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. E aí a oficina me deu muito essa chance de viver isso com as outras mulheres e de ajudar elas a fazerem isso. Uma grande cura, né? Uma grande cura. E aí é muito bom, porque tem vários relatos que eu recebo depois de mulheres que se separam depois que fazem. Imagina. O juntas. Porque elas vão lá, elas vivem e elas olham pra vida delas de novo. E assim, eu lembro da primeira vez que eu fiz a primeira turma. Tem um jogo que é da palhaçaria já, que é o Que Se Juntem. Que é um jogo assim, que você fala… Que se juntem quem tá de preto, que se juntem quem tem cabelo cacheado, sei lá. Vai juntando coisas físicas e depois você vai juntando características emocionais, né? Que se juntem as tímidas. Aí, enfim, cada professor conduz de um jeito essas junções. E aí, eu fiz um Que Se Juntem as que ficam sozinhas de madrugada. As que os maridos não acordam. Porque, né, você vai indo pelas coisas que são questão pra você também. E aí era todo mundo. Eram 25 mulheres nessa turma, 24. Aí foram 23, só uma ficou. E aí, a primeira… Eu falei assim, mas por que ele não acorda? Perguntei pra primeira, né? Porque você vai conduzindo ali no jogo de troca, né? É uma piada e tal. E aí ela falou assim, tipo… Não, porque ele é músico. E aí ele trabalha de madrugada. Aí a outra falou… Não, porque… E eu tinha justificativa porque meu marido é bem mais velho do que eu. Ele é 21 anos mais velho do que eu. Então a minha justificativa… O meu. E daí? Não, então, a minha justificativa era porque ele é bem mais velho, então pra ele a madrugada é bem mais pesada. E aí, quando eu fui vendo, aí uma falou, não, porque ele é viciado em jogo, de celular. Aí a outra é porque ele é muito mais novo. Exatamente! Aí ele não consegue acordar. E aí começou a ser todo mundo começou a rir de nervoso, de ver que, na verdade, era uma coisa estrutural da sociedade. Só que todo mundo tava ali inventando uma desculpa pra si mesma. Pra não falar… Não, isso está errado. Aí as últimas já falaram assim… Sumiu o abandono, né? É difícil demais. E aí as últimas já falavam rindo, de tipo, perceber. E aí essa é uma oficina que vai rolando isso, sabe? Você vai que olhando… ainda existe, né? Ainda existe, eu ainda faço. É muito legal, é muito. Eu saio sempre assim, agora que eu tô mais distante desse momento, então… Eu saio, cara, como isso é potente. E eu vejo, teve uma menina que foi dessa primeira oficina, um jogo de dançar, que ela pegou o centro da roda e ela tava dançando, de repente ela falou pra mim assim, ela veio e falou assim, eu posso tirar minha blusa? E era uma sala só com mulheres, né? Eu falei, você pode tirar o que você quiser. E aí ela tirou a blusa, e quando ela tirou a blusa eu falei, ela vai se separar. Sabe, eu vi ali naquele gesto dela que ela tava tirando um peso tão gigante. E essa foi o que me escreveu assim, eu esperei um mês… Pra ter certeza. E eu sempre falo no curso, assim, eu falo, gente… Porque a palhaçaria tem esse poder de mexer com você. Num lugar que você fala assim, tudo que tá meio que errado na sua vida, você fala, caraca, isso não tá legal. Só que não é pra você sair dali assim, tipo, kamikaze. Não. Acabando com suas estruturas. Não tome decisões baseadas em impulsos depois que você viveu algo muito profundo. Exatamente. A gente fala muito isso quando toma ayahuasca. Ah, então é o mesmo princípio. É isso, né? Você vai ver coisas, ser revirada do avesso, blá, blá, blá. Não toma decisões naquele… Entendeu? Calma, senta. Eu falo isso no final da oficina. Deixa um tempo pras coisas… Não falo… Não deixa de fazer, mas… mas espera pra entender. E eu recebo vários relatos, assim, tipo, depois, assim, 2 meses, 1 ano. E você começou a fazer graça na internet. Isso. Aí depois que eu fiz a oficina de palhaçaria… Que aí eu já tava com 2 anos. Que você queria muito fazer palhaçada disso tudo que você tinha vivido, né? Eu falei, cara, olha só como eu mesma, até hoje, eu fico, gente, como é que pode? Fiz esse percurso.
que loucura que é a mente humana, entendeu? Porque eu já sabia que, assim, que a resposta para as coisas mais profundas está sempre na gente. Como que eu procurei tanto fora? E aí, eu ainda não estava na internet, nessa coisa da internet, assim, até porque eu fiz um percurso, assim, que eu sempre quis ser uma artista mais alternativa. Então, eu tinha uma resistência com o audiovisual. Agora não. Agora eu quero fazer audiovisual. Agora a gente quer tudo. Agora eu quero o contratinho. Chama a gente Netflix. A gente tá piranha do audiovisual. Na mesa. Exatamente. Agora eu quero tudo. Salário. 13º, queremos tudo. Gente, uma cesta de Natal. Manda uma cesta de Natal pra minha casa, senhora Netflix. Então, mas eu era mais assim, tipo… Então eu também tinha resistência com a internet. Sim. Eu tava mais ali num outro lugar. Mas aí, isso é uma outra coisa que é a maternidade também. Porque essa urgência de você, né, tem que… As contas aumentam, assim. Tudo fica mais complexo. E aí, eu fui fazer stand-up comedy. Antes de começar a trabalhar com maternidade na internet, foi o stand-up. Só que eu já fui fazer stand-up sobre maternidade. Porque eu tive uma amiga que foi uma anja na minha vida, assim, dessa relação com o stand-up. Porque ela é palhaça também. E ela foi fazer um curso de stand-up comedy. E ela fez a aula, ela saiu da aula e me mandou um áudio falando assim… Amiga, eu fiz uma aula de stand-up comedy. E eu queria dizer que você nasceu pra fazer isso. Sim. Porque é uma coisa bem específica, É né? bem específico. Que é contado essa capacidade de falar de você mesma na hora, na presença. Na presença. De fazer graça. Tem um lado muito de improviso. Grande. Tem uma coisa que é muito na fala. Tem uma coisa da escuta. E ela falou assim, você já raciocina de um jeito que… As gags do stand-up já estão na sua maneira de se expressar. Só que eu tinha muita resistência. Eu tinha um preconceito gigante. Que não é só preconceito, né? Porque tem muitas pessoas muito famosas no stand-up que fazem coisas muito bizarras mesmo. Sim. Né? Homens, assim, tem um lugar do stand-up que é muito machista, mas não é só isso. Hoje em dia eu sou uma defensora de que existem outros espaços no stand-up. Tem pessoas legais, até homens legais. Até homem, você acredita? Até homem. Você é que a gente vai criando resistência É. mesmo, né? Num primeiro momento. É. Porque parece que é um grande babaca fazendo graça. Exatamente, uma piada sobre minha mulher, não sei o que lá, depilação. Aí eu falei pra ela, não, você tá viajando, não tem nenhuma chance. Eis um lugar onde eu nunca vou pisar em um palco de stand-up. Eu falei pra ela. E ela ficou 6 meses, de vez em quando ela falava, amiga, você tem que fazer. E eu falava, não gosto, não quero, eu não gosto, eu não quero, não tem nada a ver comigo. E ela, só que ela cismou, ela também dá aula, então acho que também tem essa coisa de ver coisas de potência e tal. E aí, um dia ela falou, cara, eu falei, não tem… Mas aí era o preconceito mesmo, porque eu não conhecia nem o stand-up o suficiente pra saber que é uma técnica muito aprimorada. Sim. Nos Estados Unidos, assim, que é onde ele é muito berço forte, o berço do stand-up. Assim, é muito sério. E eu sou muito apaixonada por essa coisa da comédia, da técnica mesmo, de pensar qual a estrutura, a gag, o tempo, não sei o quê. E o stand-up tem tudo isso, assim, tem muita gente que de estuda… sair desse lugar de inspiração divina e ir pra técnica, pro ofício, Exatamente, o ofício. E é um ofício com muitas regras Mas que um dia ajudam. ela te convenceu? Aí ela me convenceu quando ela me mandou um vídeo de um cara, que é o Rodrigo Marques, que é um stand-up, é um comediante pernambucano. Um vídeo dele que é muito bom, ele tem piadas, ele é muito bom, assim, ele domina muito o rolê do stand-up. Ela me mandou esse vídeo dele, eu falei, eita! Ela falou, olha aqui, você tá viajando, você não conhece, você está sendo preconceituosa. Aí eu vi e falei, nossa, realmente. Aí ela falou, tem uma noite de open mic, que é quando você tá começando no stand-up, você faz 5 minutos, né, pra testar. Tem uma noite que vai rolar semana que vem, se inscreve. Aí eu, será que eu me inscrevo e tal? Aí mandei um e-mail pra menina, ela falou, ih, já acabou. Aí eu falei, então deixa. Então não era pra ser, porque eu não queria muito. Aí ela falou, mas se você conseguir me mandar hoje, eu vejo. Porque tinha que mandar o vídeo. Só que eu não sabia nem do que falar. Tipo, aí eu liguei a câmera do celular, assim, juro. Foi exatamente assim. Eu liguei a câmera falando, gente, eu não tenho texto. Eu falei pra ela que eu não tenho. 5 minutos, eu falei, vou falar de maternidade. Porque eu já tava pensando coisas. Com a palhaçaria, com a oficina. Não, eu já tava pensando assim, nesse lugar do roteiro, do meu Deus. Aí eu falei, cara, vou falar sobre maternidade. Aí falei, 5 minutos, desliguei a câmera, mandei, ela falou, excelente, pode fazer. Aí eu fui e fiz. E eu fui e fiz e falei, gente, é maravilhoso. Aí foi realmente E foram só 5 minutos nesse primeiro dia eu fiz 5 minutos. Só que eu fiz 5 minutos numa noite de open mic. Que é essa noite que mistura muita gente. E eu chamei uma amiga. Eu tenho muitas amigas maravilhosas. Assim, uma coisa que eu tenho na vida é essa rede de mulheres que se impulsiona. Que eu impulsiono elas, que elas me impulsionam, sabe? Tenho muitas. E Isso é maior riqueza.
é muito rico, isso é maravilhoso. Por isso que eu acho também que eu gosto de juntar mulheres nas oficinas, porque eu vejo essa potência de quando as mulheres estão juntas. E aí uma outra amiga minha assistiu e falou: amiga, eu amei, você é muito boa, você tem muito, vai dar muito certo isso, mas não me chama nunca mais. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, cara, eu nem tinha visto os outros, porque eu tava super nervosa. Ela falou, amiga, o show do machismo, da misoginia, da xenofobia. Aí eu falei, nossa, verdade. Que eu comecei a lembrar do que eu Tava conhecia. lá no meio da multidão. Aí eu falei, vou fazer uma noite de mulheres. Vamos fazer. E aí eu chamei, assim, já tinha esse desejo, não era só meu, mas de mulheres que já queriam fazer noites só de mulheres. E aí a gente se juntou e fez o stand-up delas. A primeira noite, assim, só de mulheres. E aí eu já tinha essa parada, quero falar de maternidade. E aí comecei a estudar pra ver os princípios e tal. E comecei a fazer, ia botar na internet os cortes do show que eu fazia. Sim. E aí começou a ter Começou muito. antes, então, no stand-up. Eu achei que Sim. tinha sido ao contrário. Não, foi o stand-up. E quando eu comecei no stand-up, eu ainda falava assim, não, mas eu vou botar meus cortes no Instagram. Mas não sou influencer. Eu não sou influencer. Agora, hashtag manda publi pra gente. A hashtag manda a cesta de Natal da publi. Exatamente. E eu falava, não, gente, eu só tô botando meus cortes, eu não sou influencer, não sei o quê. Só que aí foram chegando as mães, e aí eu fui entendendo o alcance do que eu podia ter no que eu falava ali. E aí eu comecei a criar conteúdo. Aí eu falei, não, eu sou sim influencer, agora eu já sou influencer. De maternidade, falo de feminino, na verdade, eu tô querendo até expandir, porque assim, agora que ele tá maior. Sim. Quando a gente fica muito preso nessa ideia da maternidade, parece que a gente tá sempre falando da primeira infância também, né? Exato. E que você, na verdade, é um monte de coisa, você não é só mãe. Exatamente. E eu tô nesse movimento agora de voltar muito pro meu lugar de mulher. Sim. De pensar outras questões. E todas as mulheres que são mães ou não são mães atravessam essas outras questões. Então eu tô fazendo uma transição também de tema, sabe? Que eu não tô mais abordando só as questões de maternidade. Porque já não é só o que me interessa. Porque eu acho que também, na criança pequena, você fica tomada só por aquilo, né? Eu só pensava na educação, no meu filho, na escola, não sei o quê. Eu fui uma mãe bem, assim, muito centrada na criança, assim. Até, tipo, depois eu fui entendendo essa balança na analista maravilhosa Aline. Oi, Aline. Oi, Aline. De que, tipo, dá muito. Eu tenho uma sensação de infância de falta. Tenho esse trauma, porque eu acho que também a maternidade tem muito isso, né? Você, quando é mãe, você vai ver todas as suas questões de quando você era criança. Aí você pode escolher olhar pra elas ou não. Sim. Mas que elas brotam ali, elas brotam, né? Eu mergulhei ali nas sombras e vi muitas questões de falta. Só que se você dá demais e a falta né? Nenhum extremo vai dar certo. Então agora eu fui entrando pra um movimento de, cara, eu tenho que voltar a ter a minha vida, fazer minhas coisas. Meu filho, se eu ficar olhando demais pra ele, cuidando demais também, não é legal pra ele. E aí eu já tô nesse movimento de voltar pra minha vida, outros interesses do feminismo que não são ligados à maternidade. E aí eu tô fazendo essa transição também de tema, de ser uma influencer. Mas nunca vai deixar de falar de maternidade, sabe? Nunca, jamais. Os dramas vão se aperfeiçoando. Os dramas vão se transformando, posso te garantir. Eu tenho certeza disso. Não tenho nenhuma dúvida. Mas a carreira da internet que você renegou acabou acontecendo, né? E ficando muito bonita. Aconteceu. Acho que virou uma grande… Também é isso. A gente chega em lugares que a gente não chegaria no teatro, talvez, né? E eu entendi que valia a pena quando eu comecei a receber muitos relatos. Porque, assim, na minha bolha, assim, pequena, essa questão da maternidade não idealizada já era muito falada, sabe? Que a maternidade tem perrengue, que não sei o que e tal. Não era uma questão, assim. Mas eu comecei a receber muita gente no meu Instagram falando: obrigada, é a primeira vez que eu vejo alguém dizendo das coisas ruins, do cansaço. Não, e alguém dizendo, fazendo graça. Exato. Isso tem, né? Porque, assim, tem até pessoas dizendo, mas eu acho que a graça… Também tem uma linguagem, né? O deboche também, né? O deboche, a Andressa Reis é maravilhosa, uma influenciadora de maternidade. Total. Que usa muito o deboche e é muito bom. Porque ela faz um extravasamento, né? Da nossa dor. Tá todo mundo ali compartilhando uma dor. Mas que tem ali a sua importância. Quem tá ali falando da dor. Mas assim, cara, você rir da dor tem um lugar. É uma grande oportunidade de transmutação disso aí. Exato, tudo, né? Tudo. E nesse momento, o que tá rolando, então? Dona Ana, Carolina… Nesse momento está rolando. Tem o meu show, porque agora tem um show solo, né? De stand-up comedy, que se chama Da Mama ao Caos.
Tá, que- aqueles 5 minutos de microfone aberto virou show, dá licença. Exatamente, virou meu show solo. Ah, minha filha tá dando tchau ali. Mães que trazem as filhas pro trabalho. Exatamente. Comigo sempre serão bem-vindas. Eu sempre falo isso quando também alguém você levar. Eu falo, gente, eu não tem como eu não entender isso. Óbvio. As crianças vão estar sempre presentes. Aí então, tem o meu show, que é um show que eu falo muito de maternidade também. Eu aproveito pra dar uns toquezinhos nos homens que vão na plateia. É muito bom esse Ótimo. momento. Mas tem homens que vão na plateia? Tem maridos, né? Ah, carregados. Vão carregados. Chantagem emocional Sem profunda. saber o que vai Ah, vamos ali acontecer. no show de comédia. Sem saber o que vai Sabe de nada, acontecer. inocente. Pois é, porque eles têm uma resistência muito grande em ouvir mulheres, né? É, mas aí eu acho que também, como eu falo com humor, E isso é ótimo. porque isso é eu bom. faço uma abordagem, assim, que eu pego nos pontos fracos, mas eu não chego a humilhar o homem que tá na plateia. Então ele tá rindo também. Ele vai rindo, ele vai E é rindo. Da mama ao caos. Da mama ao caos. Ele vai rindo e vai se tocando. Teve uma vez que eu faço um quiz, né? Que é o quiz do pai presente. Que eu sempre falo assim, tipo, tem algum pai presente aí na plateia? E os caras, porque que já foram lá, já estão se achando muito desconstruídos. Fui num Sim. show de uma mãe, aí eu falo, ai, desculpa, gente. Pai presente, não tem como eu saber só de olhar. Eu falei, errado, pai que veio. Aí eles já ficam assim. Aí eu tenho um que sempre fala que eu começo a perguntar, você é um pai presente? Onde fica a pomada do filho? Quanto seu filho calça? Aí começa a perguntar coisas do cotidiano e aí é aquele show de constrangimento, Sim. né, e tal. E aí, às vezes, teve um dia que a mãe, porque os filhos tinham 7 anos, eram gêmeos. Perguntei quanto calçava e o cara falou 23. Que pra quem tem filho, 23, nem meu filho que tem 5 anos calça, né? Eles calçavam 30 e blau. E aí foi uma A minha revolta calça da 31. plateia. Todas as mulheres da plateia, o quê? E aí todo mundo começou, você tá mentindo. E aí eu falei, começou a guerra. E a mulher calada, porque aí tem esse lugar, né, de que às vezes a mulher não consegue falar pro cara. Mas ela vê a plateia falando, acabou o show, essa mãe veio, ela me abraçou e falou assim, muito obrigada. Baixinho. Porque eles vão ouvindo, eles vão recebendo ali os recados. Então, enfim, tem o show da Mama ao Caos. Da Mama ao Caos. Que Eu tá vou- em cartaz. Eu vou fazendo, assim, uma vez por mês. Tá. Uma vez por mês, muito na Casa da Comédia Carioca. Eu vou fazendo em outros lugares. Sim. Aí tem a Juntas, que é essa oficina que eu faço também, eventualmente. Aí agora eu já tô com uma outra oficina, que é o Riso como Caminho pro Sonho. Que não é só pra… É muito legal. Que legal. Essa é a minha paixão do momento, assim. Dá tempo? Não sei se já acabou o tempo. Vai, fala, claro que tá tendo. Não, é porque assim, depois eu faço juntas ainda, mas depois que eu entendi essa potência das mulheres juntas, através da palhaçaria rindo, eu acho que eu vou criando trabalhos artísticos de acordo com a coisa que eu tô vivendo ali no Sim. momento, né? É meio que pra responder uma questão interna minha Sim. também, sabe? E aí eu comecei com essa questão depois de tipo, o que eu quero, o que eu desejo, além da maternidade, agora que as coisas já se acalmaram e tal. E aí eu comecei a pensar e a estudar sobre essa coisa do quanto as mulheres não têm espaço pra saber o que elas sonham. Sim. O que é que elas Mas desejam. ela não tem nem tempo, Nem né? tempo, é espaço interno. É. É espaço interno, né? Sim. E a gente é acostumada desde criança a servir, a ser educada, a fazer, a dar conta da casa e a nunca pensar, calma aí, mas eu quero o quê? O que eu sonho, assim? O que eu desejo de mais pessoal? Não tem esse espaço, né? A gente não, esse tempo interno mesmo. Sim. Porque não é pra mulher, né? A sociedade Sim. patriarcal não quer a mulher sonhando e desejando nada, né? Que é você ali servindo no sistema. E aí eu comecei a pensar o que da palhaçaria eu poderia usar pra ser um espaço de sonho. E essa oficina eu tô muito apaixonada, porque é um Que legal. espaço em que eu reúno menos mulheres, assim, no máximo 15. E através das coisas da palhaçaria, dos exercícios, rindo, a gente vai chegando no sonho. No que você sonha de mais bonito. É como se fosse um segundo passo, né? Da primeira oficina. Sim, E aí também é pra quem não é mãe, necessário. Não Sim. precisa ter sido mãe, não tem nada a ver com maternidade. Mas é esse espaço do que você deseja. E aí é tão lindo, porque aí as mulheres às vezes verbalizam coisas que elas nem sabiam Sim. que elas desejavam, assim. Nem ousavam. Nem ousavam, porque a gente tem, às vezes, medo de desejar, de sonhar. Mas não é uma coisa pessoal, porque eu sempre falo isso. Ai, caramba, não sou sonhadora. Não é. É porque a sociedade não quer que você seja. A sociedade quer que você siga ali, cumprindo e servindo. Sim. Então, você poder sonhar e desejar e é um lugar de expansão muito maneiro. E a palhaçaria permite isso, sabe? Ela abre caminho pra você encontrar você e, através desse encontro, encontrar seus sonhos, assim. Que lindo. É muito lindo. Eu tô muito apaixonada por essa oficina. Aí tem essa oficina. E vou estrear agora um espetáculo com o meu grupo. O espetáculo é com aquele grupo de palhaços. De palhaços,
que vai estar no Sesc Copacabana, se chama Como nos Livros. Não tem nada a ver com maternidade, nada a ver com nada do que a gente falou até agora. Nem é só de mulheres. Não, meu grupo tem homens. Sim. Mas homens bacanas. Ela até convive com… Gente, eu aceito homens assim no meu cotidiano, sabe? Sou casada com… Infelizmente sou hétero. Não passei pela cura. Não passei pela cura. Seria mais fácil nessa vida. Provavelmente. Mas, e aí a gente vai estrear esse espetáculo em que nós somos traças. Olha só, que coisa louca. Nós somos de traças, né? Traças. Que comem livros e aí elas vão absorvendo a linguagem e vão virando, pensando igual os seres humanos, porque elas vão absorvendo a linguagem. Então é uma reflexão sobre a humanidade, usando essa metáfora da traça, assim. E com humor e tal. E aí tem meu livro e aí esses trabalhos do audiovisual e tal, esse contrato aí pra gente assinar. Essa série que a gente vai fazer juntas. Vamos! Essa série, gente. E olha ela. A caneca! Está banada. A sua palhaça é a Lola? Minha palhaça é a Lola. Legal. É a Lola. Aí quando ela tá mais… Então é isso, você tá fazendo bastante coisa. Muita coisa, sempre. Acho que você já chegou nesse lugar de sair daquele buraco da maternidade e conseguir botar um monte de coisa no mundo. Pode se orgulhar disso, Ana. Eu acho que eu consegui, na verdade, a maternidade me fez conseguir colocar mais coisa no mundo, assim, ter mais coragem de botar. Tipo, eu lancei livro, eu criei minhas oficinas. Eu fiz muitas coisas autorais. Dessa experiência que meio estarrecedora, no sentido de que você se perdeu de si. E depois foi muito corajosa. E botou um monte de coisa no mundo. Parabéns. Falei, peraí, sou eu, bora. Mais uma vez, exatamente. Obrigada. Porque às vezes é isso. A gente precisa se perder de si pra poder chegar num lugar de ousadia, de coragem. Até um lugar de sem noção pra se jogar e acertar. Exatamente, Eu acho que eu me perdi pra depois me encontrar, pra vir com muita certeza, assim. Muita a seta do bora botar no mundo, bum, e vamos. E vamos. Parabéns. Obrigada, querida. Finalmente a gente se encontrou. Agora é só não no vamos Netflix. Nos perder. Oi, Netflix. Olha, nem patrocina esse programa. Poxa, a gente falou o nome dele gratuitamente. Gente... A Amazon é todo mundo. Bora todo mundo. Obrigada, querida. Eu adorei estar aqui. Também, muito obrigada. Amei. Não vamos nos perder. Não. Conte comigo. Sim. É isso aí. Uma dando a mão pra outra. Fica muito melhor. Com certeza. Quando a gente tá juntas, tá? Sim. Obrigada pela oportunidade. Sucesso pra tudo. Beijo, gente. Beijo, gente. Um prazer. Beijo. Senta direito, garota.